Nós vamos abordar um tema que é um tema complexo hoje nas igrejas. Tem pessoas que acreditam, tem outras que não. É um tema que chama-se batalha espiritual. E hoje nós vamos falar sobre guerra invisível. Amém? Well, tonight we're going to talk about the invisible spiritual warfare. A guerra invisível, ela está acontecendo nesse momento. The spiritual warfare is happening right now. Nós oramos aqui agora, We just prayed, e nesse momento que nós estávamos orando, and in this moment that when algo we were estava praying, acontecendo no reino espiritual. something was happening in the spiritual realm. Eu não sei se você consegue crer dessa maneira. I don't know if you can believe like this, Quando nós declaramos, but when we declare, quando nós levantamos as nossas mãos, when we lift our hands, algo extraordinário começa a acontecer no reino espiritual. something extraordinary starts to Existe- happen in this. Existe um reino espiritual, There's a spiritual realm, um reino que nós não vemos, a realm that we cannot é see. invisível. It's invisible. Mas diga para esse ungido aí, diga sim, But say to the person next to you, mas é real. but it's real. Diga de novo, é real. Say it again, it's real. Por mais que você não creia, It doesn't matter if you believe it or not. ele está presente na sua história. It's present in your history. O que nós precisamos de verdade What we really need é aprender is learn a ter o discernimento suficiente to have have the discernment para atuar dentro desse reino também. to act inside this realm. Presta atenção. Pay attention. Jesus disse para Pedro, Jesus told Peter, eu I dou para minha igreja give my church a chave the key do reino dos céus. of the kingdom of heaven. O que ela ligar na terra Whatever it connects será ligado in the earth, nos céus. it might be connected. Você consegue In entender heaven. isso? Can you understand this? O que nós conectamos aqui na terra Whatever we connect in the earth, produz algo happens something extraordinário extraordinary numa dimensão espiritual. in a spiritual dimension. Você já viu o céu? Have you ever seen the heaven? Pergunta para esse crente aí. Ask the believer next to you. Você já viu o céu? Have you seen the heaven? Mas presta atenção. But pay attention. A Bíblia diz Bible says que quando nós ligamos alguma coisa, that when you connect something, nós movemos we move algo something no céu. in heaven. Você consegue entender isso? Pode aplaudir a Can you Jesus. understand this? O que nós ligamos Whatever we connect na terra, in earth, ligado no céu. it's connected in heaven. Nós quem? We, who? A igreja. The church. Diga, nós somos a igreja. Say, we are the church. O que é a igreja? What is the church? A igreja não é um templo. The church is not a temple. A igreja não é uma denominação. The church is not a denomination. A igreja não é um crente. The church is not a believer. Nós precisamos entender isso We need to understand this para que a nossa ação seja eficaz so that our actions are efficient nesse reino espiritual. in this spiritual realm. Então preste atenção. So pay attention. A Bíblia diz que você é o templo, Bible says that you are the temple, mas a Bíblia diz que você sozinho não é o quê? Igreja. but the Bible says that you alone are not the church. Diga assim, eu sou um templo. Say, I'm the temple. Você é o templo porque o Espírito Santo habita. You're the temple because the Holy Spirit lives in you. Ele habita em você. He lives in you. Ele está dentro de você. He's inside you. Isso te torna templo. That makes you the temple, Templo do Espírito Santo. temple of the Holy Spirit. É a maneira que Deus escolheu It's God's ways de selar a nossa geração. of seal our generation. Ele disse para os seus discípulos, He told his disciples, não saia de Jerusalém do not go out of até Jerusalem que do alto. until from De heaven. onde? Where? Do From alto. heaven. From above. Vocês sejam You revestidos. be revested. Não saia de Jerusalém. Do not go out of Jerusalem Até que do alto vocês until sejam from above you be revestidos. revested. Queridos, nós ganhamos um revestimento Well, we are revested by the Holy Spirit que vem do alto. that comes from above. Não é natural. It's not natural. Não é desse mundo. It's not from this realm. É do mundo espiritual. It's from the spiritual realm. Por que nós ganhamos esse revestimento? Why do we get this?
Jesus não colocou sobre nós esse revestimento em vão. Jesus didn't put this in us in vain. Quando Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, When Jesus gave this commandment to his disciples, ele falou isso antes dele morrer e ressuscitar. he told this before he got dead and he resurrected. Aqueles discípulos, Those disciples, eles tinham recebido a grande comissão. they have received the Great Commission. Jesus tinha dado uma ordem para eles. Jesus told them, Vocês agora vão sair you have to go out pelo mundo inteiro, in all the world, pregando o evangelho, preaching the gospel, ensinando a palavra, teaching the word of God, batizando baptizing em nome do Pai, do Filho e do Espírito in Santo, name of the Father, the Son, and Fazendo- the Holy Spirit, fazendo discípulos. making disciples. Mas preste atenção, But pay attention. Jesus não permitiu Jesus didn't let que eles cumprissem essa missão that they accomplish this mission antes que houvesse before o revestimento. they got revested. Porque enquanto Jesus estava na terra, While Jesus was in eles earth, estavam no processo de treinamento. they were in a procession of training. Eles acompanhavam Jesus. They followed Jesus. Jesus operava milagres, eles viam. Jesus operated miracles. Eles até receberam uma autorização They even received an authorization quando Jesus enviou eles de 2 em 2 when Jesus sent them 2 by 2 para que eles ministrassem também aquela unção sobre os outros. so that they could spread out all of this anointment over other people. Mas eles não podiam, a partir dali, But they could not atuar act sem que a presença maior do Espírito Santo, without the full presence of the Holy o Spirit. mesmo poder que estava sobre Cristo, The same power that was over estivesse Christ sobre be eles. over them. Presta atenção. Please pay attention. Quando eu entendo essa dimensão When I understand this dimension do que Cristo proporcionou para a igreja e seus discípulos, of what God, in the person of Christ, brought to the church and his disciples, eu começo a entender um pouquinho mais I start to understand a little bit more do reino espiritual. of the spiritual realm. Então Jesus disse: não saiam de Jerusalém So Jesus said, do not go out of Jerusalem até que vocês sejam revestidos. until you are revested. E quando a gente vê lá naquele dia, And when we see in that day, na festa dos Pentecostes, in the great thing that happens a there, festa dos 50 dias, the party of the 50 days, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo diz assim: the Holy Spirit said, eu vou cumprir a promessa. I will accomplish the promise. Vocês lembram que eles estavam todos reunidos num só lugar, a Bíblia diz. Do you remember that they were all gathered together in the same place? Haviam pessoas ali reunidas de todas as nações. There were people there from every nation, A Bíblia diz que existiam cretenses, árabes, romanos, from every single, judeus vindo das províncias distantes, da Capadócia, de from todos every os nation lugares. around them, and from foreign people as well. E eles estavam reunidos em Jerusalém, And they were gathered in Jerusalem na festa dos Pentecostes. in the party of the 50 days. Naquele dia, In that day, naquela reunião, in that reunion, a Bíblia diz Bible says que de repente veio do céu. that out of nowhere came from heaven. Veio de onde? Came from where? The heaven. Do céu. The heaven. Veio de onde? Came from where? Do The céu. heaven. Um som de um vento A sound of a wind, impetuoso. strong wind. A Bíblia diz que esse som encheu toda a casa. The Bible says that this sound Onde eles filled the estavam, house quê? where they were Reunidos. gathered. A Bíblia diz também, Bible also says, de repente viram sobre eles out of nowhere came over them línguas como de fogo strange tongues Que like veio- fire that came e pousou sobre cada um deles. and got over each one of them. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. The Bible says that every one of them got A filled Bíblia by the diz Holy Ghost. que eles passaram a falar novas línguas, The Bible says that they started to speak new tongues conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. as the Holy Spirit allowed them to speak. De repente, aquela multidão que estava curtindo a festa dos Pentecostes Out of nowhere, all the people that were enjoying the party, afluiu para aquela casa, they got to their house, presenciando tudo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. watching everything that the Holy Spirit was doing. Quando eles chegaram naquela casa, When they got in their house, eles ficaram admirados. they got, wow, what's happening? Eles falaram: "Oh, And they said, wow, como que nós how can we podemos ouvir as verdades de Deus can hear the truths of God
na nossa própria língua materna. in our own language. Não são esses homens todos galileus? All of these people are from Israel. Eles não são da província da Galileia? Are not them from Israel? Como eles estão falando as verdades de Deus How are they speaking the na truth nossa of God própria língua materna? in my own language? I'm not from here. Aquela foi a primeira pregação que aconteceu depois do dia de Pentecostes. That was the first preaching of the party Porque of eles the começaram a Feast of Days. questionar, eles disseram, esses homens estão embriagados. Because they started to ask themselves, Eles these estão men bêbados. must be drunk. Então, nesse momento, So in this moment, Pedro se levanta Peter stood up e ele começa a dizer, and he started to say, não estamos embriagados? we are not drunk. O que está acontecendo aqui What's happening here? é o que foi declarado pelo profeta Joel. It's what was declared by the prophet Joel. O que o profeta Joel declarou? What did prophet Joel? O profeta Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. The prophet said that the Holy Spirit would be got over every flesh, Sobre toda geração. every generation, Sobre os filhos e filhas. the sons and daughters, Sobre os servos e servas. the servants, Sobre homens e mulheres. over men and women. O Espírito Santo seria derramado. The Holy Spirit would go down. Então Pedro diz para eles, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. So Peter told them, this is what's happening here. Está se cumprindo It's accomplishing a palavra do profeta Joel. the word of the prophet Joel. Naquele dia, In that day, a palavra do profeta Joel the word of the prophet se cumpriu. got accomplished. Presta atenção. Pay attention. A Bíblia diz, The Bible says, para a gente entender o sinal do avivamento, in order for us to understand the signs of revival, Pedro ele já estava acostumado a pregar. Peter was used to preaching. Ele acompanhava Jesus. He accompanied Jesus. Ele ministrava pessoas, He ministered of people. mas ele nunca tinha visto But he had never seen o que ele viu naquele dia. what he saw that day. Mais de 3.000 pessoas More than 3,000 people recebendo a Jesus turning to Jesus como Senhor e Salvador. da as sua vida. their Savior. A Bíblia diz que isso era a contagem dos homens, The Bible fora as says mulheres that it was the number of men. e as crianças. It's not taking into account women and kids. A unção do Espírito Santo The anointment of the sobre a Holy vida Spirit daqueles discípulos over those disciples causou um impacto gigante make a huge impact no reino espiritual. in the spiritual realm. A partir daqueles dias, From that day on, a ação the action daqueles discípulos of those disciples passou a ser became milhares de vezes 1,000 times mais eficaz more efficient do que todo o tempo from all the time que eles estavam sendo treinados. that they were in training. Por isso que Jesus disse para eles, That's why não Jesus saiam de told them, Jerusalém. do not go out of Jerusalem. Cutuque esse crente assim, diga, Talk se to the não person houver um next to you. revestimento na sua vida, If there's not a revestment, diga para ele, se não houver um revestimento na sua if vida, there's not a revestment in your life a tua vida, ela se torna becomes como uma poça de like água a puddle parada. of water. It's stopped. Não tem movimento. There's no movement. Você consegue entender isso? Can you understand this? Jesus, Jesus, ele jamais he never enviaria aqueles homens. would send those men. Entendendo os desafios, como ele bem entendia, Understanding the challenges as he Porque ele disse understood. assim, Because he said, eu envio vocês como ovelhas. I send you as sheep No meio de quê? in the middle of De lobos. wolves. Eles só conseguiriam resistir They could only resist à pressão the pressure desse desafio, of this challenge, desse chamado, of this calling. se houvesse um revestimento sobre They eles. had a full revestment over them. O que tem acontecido com a nossa geração nesses dias? What's been happening to our generation these days? Você tem olhado e visto muitos crentes You've been seeing every believer, desistindo da caminhada cristã. a lot of believers giving up the Christianity. Você vê pastores, líderes, You see pastors, leaders, desistindo do chamado. giving up their calling. Nós estamos vivendo um tempo We're seeing times de um grande esfriamento espiritual, of a great spiritual freezing, onde a nossa geração where our generation não tem recebido do not receive aquilo que é fundamental the basics para manter
of maintaining o crente ativo no reino de the Deus. believer active in the spiritual realm. A unção do Espírito Santo. Holy Spirit's anointment. Nós precisamos distinguir isso. We need to distinguish this. E como eu falei antes de citar tudo isso na introdução, And as I said before, nós nos tornamos templo do Espírito Santo we become temple of the Holy Spirit quando nós recebemos Ele, when we receive Him. fomos revestidos, We're revested. cremos em Jesus como Salvador da nossa vida, We believe in Jesus as the Savior of our lives, mas nós não nos tornamos but we don't become igreja. church. Nós ganhamos uma habilitação We gain an habilitation para ser parte da igreja. to be part of the church. Presta atenção. Pay attention. A maioria Most dos poderes of the powers de atuação do Espírito Santo, of acting of the Holy Spirit, eles acontecem they happen quando nós nos movemos como igreja. when we move as a church. Porque quando ele disse assim, eu vos dou autoridade, Because when He said, I give you authority, ele disse no coletivo, He eu said, vos dou. He said as a group, I give you, the group. E ele disse para essa igreja, vocês vão pisar serpentes e escorpiões. And they told the church, you're going to go through snakes. Vocês vão aniquilar o poder do maligno. You're going to destroy the power of evil. E nada, And nothing, absolutamente nada, nothing at all vos causará dano. would harm you. Presta atenção. Pay attention. Em outra palavra, In other words, Jesus declara, Jesus says, eu estabelecerei a minha igreja. I will establish my church, E as portas do inferno and the gates of hell não prevalecerão contra are not going to ela. prevail over Você consegue her. entender isso? Can you understand this? Consegue entender isso? Can you understand this? Eu estabelecerei a minha igreja I will establish my e as church, portas do inferno and the gates of não hell prevalecerão will not contra ela. prevail over them. Jesus Jesus preparou prepared toda a estrutura espiritual all the spiritual structure para que você como crente so that you, as a believer, e nós como igreja and we, as a church, pudéssemos nos mover could move dentro desse reino. inside this kingdom. Amém? Amen. Então diga assim para esse crente. So say to the person next to you, Você precisa entender isso. you need to understand this. Diga para 3 crentes, diga, você precisa entender isso. Say to 3 persons, you need to understand this. Porque nós vamos mergulhar um pouco mais fundo. Because we're going to dive a little deeper. E nós vamos falar exatamente sobre a guerra invisível. And we're going to talk about the invisible warfare. Nós vamos falar sobre os reinos espirituais. We're going to talk about the spiritual, Como eles se estabelecem. how they're established. Nós vamos falar sobre a autoridade do crente. We're going to talk about the Como é que eu spiritual faço authority of the believer. Como é que eu faço uso da minha autoridade? How can I use my authority? Quando eu tenho que fazer uso da minha autoridade? When do I have to use my authority? Quando eu individualmente tenho que usar a autoridade? When I, single, have to use my authority. E quando, como igreja, eu preciso estar debaixo dessa cobertura? And when I, as a church, gotta be under this structure. Porque nós vivemos várias filosofias no nosso tempo. Because we live several philosophies in our times. Alguns dizem assim, você não precisa ir ao templo Some say like this, you don't need to go to the temple porque você é uma igreja dentro de casa. because you are a church inside your home. O templo é o lugar The temple is a place onde where os templos the temples se reúnem got together e formam and make a igreja. the church, Não uma denominação. not a denomination, A igreja, the church, o organismo, the o organism, corpo de Cristo. the body of Christ. Aplauda ele por isso. Please applaud him. Glory to God. Por isso que ele disse, That's why he says, onde estiver dois, wherever there are two, por que ele não usou um? why didn't he say one? Presta atenção. Pay attention. Quando ele falou da unidade, When he talked about Nele. unity in him, ele disse assim, he said like this, Pai, Father, para que eles so that they sejam um be one comigo, with me, como eu like I am, sou um. like I'm Contigo. one with you. Olha que coisa tremenda. See how great this Ele is. disse, para que eles He said, Sejam so that um them can be one comigo, with me, como eu sou um like I am one contigo. with you. O princípio da unidade espiritual. That's the principle of the spiritual unity. Quando você ouve falar em unidade espiritual Whenever you hear about spiritual unity na igreja hoje, in church nowadays,
Desculpe a expressão. I'm sorry for this Mas tem um monte de expression. crente que acha que tem que um crente ficar cheirando o outro o tempo inteiro. But there's a lot of believers that think that another one had to be with E them. não é sobre isso que a Bíblia fala. And that's not what the Bible talks about. Quando a Bíblia fala em unidade, When the Bible talks about unity, ela aponta para um. it talks about one. A Bíblia não fala em unidade The Bible doesn't talk about unity, apontando para o coletivo. talking about the group of people. Ela fala em unidade It talks about unity, apontando para um, talking about one person, Jesus. Jesus. Porque Jesus é o elo entre eu e ele. Because Jesus is what unites me Jesus and é, him. Jesus é o elo entre eu e você. Jesus is what unites me and you. Jesus é o elo entre você e teu irmão. Jesus is what unites you and your brother or sister. Se nós começarmos a entender isso, When we start to understand this, muitas feridas a lot of que têm scars acontecido no corpo, that have been happening to our body, elas vão deixar de existir. they'll cease. Porque às vezes nós ficamos esperando a unidade do irmão Because sometimes we E hope for the deixamos de nos unir a Cristo. unity of our brother, but we forget to unite with Christ. Igreja não é uma reunião de amizades. Church is not a place for friendship. Igreja é o corpo de Cristo, Church is the body of onde Christ, tem um cabeça where there is a head que tudo sofreu that suffered everything para que você não sofresse so mais. that you will not suffer anymore. Mas presta atenção, But pay attention. a nossa unidade é tão importante Our unity is so important porque a Bíblia diz because Bible que says quando um membro desse corpo that one member of this está body ferido, is wounded, o corpo inteiro the whole body sofre. suffers. Presta atenção. Pay attention. Então nós precisamos, Now we need, nesse estado espiritual, in this spiritual state, falar para Deus assim: say to God, Deus, God, cura meu coração. heal my heart. Porque por muitos anos Because eu aprendi for several years I que learned unidade that unity era os irmãos estarem juntos, is when the brothers and sisters got together. era os irmãos serem perfeitos. It's when the brothers and sisters were perfect. Mas todas as vezes que eu olho para uma reunião de crentes, But every time I see a reunion of believers, eu encontro uma série de imperfeições. I see a lot of E imperfection. isso machuca o meu coração. And this wounds my heart. Quantas pessoas estão sendo machucadas porque eles estão olhando para o crente There's a lot of people that get wounded because they are looking to the believer e estão tentando encontrar perfeição. and are trying to find perfection. Jesus nunca mandou a gente olhar para o crente. Jesus never said, look to the believer. A Bíblia nos orientou a olhar para ele, The Bible told olhando us para ele, to Jesus, look at o him, autor to e Jesus, consumador da nossa fé. our great Pode adorar, Savior. pode glorificar, pode aplaudir. Glory to God. Olhando, When we look, obrigado. thank you. Olhando para ele, When we look at him, se nós não entendermos a dimensão if we do not understand the dimension do que Jesus constituiu of what Jesus como igreja, as a church nós usaremos com frequência will frequently essas pequenas feridas use these wounds que Satanás tem produzido no corpo, that Satan has made on the body através de uma interpretação errada by a wrong interpretation da palavra de Deus. of the word of God. Isso é tão sério That's so serious que quando o apóstolo Paulo, that when the Apostle Paul, ele falou sobre a ceia, he talked about the moment when a ceia do Senhor, the seals of the saints, ele falou que quem não discerne o corpo he said that the person that does not discern the body come e bebe eat condenação. and drink for their own condemnation. Olha que coisa tremenda. See how great this is. Se nós não entendemos When we do not understand o mecanismo the mechanism que Cristo estabeleceu that Christ established, para que esse corpo funcione, that this body may work, nós comemos e bebemos we eat condenação. and drink condemnation. E qual é o mecanismo? And what is this mechanism? Existe uma cabeça no corpo. There is a head on the body. Nós somos governados pela cabeça do corpo. We are governed by the body of the Todos head os of the membros do body. corpo são governados pela cabeça do corpo. Every member in the body is governed by the head. O que isso faz de diferença, bispo? What's the difference? Diga assim, toda a diferença. Every difference. Porque nós sempre esperamos, Because we always wait no contexto de igreja, in the church context, o posicionamento das pessoas the people to move e não o posicionamento do cabeça. and not the heads. Presta atenção em outra coisa.
Pay attention in another thing. Eu fui nascido e criado no Evangelho. I was born and raised in gospel. Já fui de igreja tradicional, I've been in a traditional church, igrejas históricas. several historical churches, Depois eu me converti. and then I turned to Jesus. Presta atenção, não estou dizendo que as pessoas que estão numa igreja histórica Pay attention. não I'm not sejam saying crentes. that the people Estou who are in dizendo- a traditional church are not believers. Estou dizendo eu. Talking about me. Eu me converti. I turned to Jesus. Porque o fato de estar dentro de uma igreja, Because the fact that you're inside the church por muitos e muitos anos, for several years não representa conversão. does not mean conversion, Não representa transformação. does not represent transformation. Depois que eu me converti, After I turned to Jesus, eu aprendi sobre o Espírito Santo. I learned about the Holy Spirit. Eu comecei a entender que o Espírito Santo era uma pessoa I started to understand that the Holy Spirit is a person e que ele queria ter relacionamento comigo. and that He wanted to be close to me. Ele queria falar He no meu wanted to ouvido. talk on my ear. Ele queria dizer as coisas que o Pai pensava ao meu respeito. He wanted to talk about all the things that the Father thought about me. Ele queria guiar a minha vida, He wanted to guide my life, orientar, to drive me, colocar dentro de mim um propósito. put inside me a purpose. Antes disso, Before that, eu olhava I looked para a igreja at the church como uma reunião as a reunion de pessoas of people que praticavam that practice a mesma fé. the same faith. Então eu praticava aquela fé So I followed that faith, e o meu irmão praticava a mesma fé. and my brother and sister as well. E porque nós praticávamos a mesma fé, And as we followed the nós same faith, tínhamos afinidade we had affinity e nós tínhamos unidade. and we had unity. Depois que eu me converti, After I turned to Jesus, eu passei a entender I started to understand que a minha maior afinidade that my biggest affinity precisaria ser com o Espírito Santo. had to be with the Holy Spirit. Porque por muitos anos Because for several years, eu defendi as bases de uma denominação. I defended the basis of an organization. Eu não defendia o evangelho. I did not defend the gospel. Então se alguma coisa So when something que eu entendesse fosse contrária that I understood that was contrary àquilo que eu aprendi to something that I naquele learned grupo de afinidade, in the affinity group, eu entendia que aquela outra parte I estava understood that the other part totalmente errada. was totally wrong. Depois que eu me converti, After I turned to Jesus, eu aprendi a ser crente em qualquer lugar. I learned to be a believer everywhere. Eu comecei a olhar para os irmãos I started to look at my brothers and e não olhar sisters mais para eles com aquele olhar de perfeição, and not look at them with that perfection look, achando que eles sempre tivessem que agir da maneira mais correta comigo. thinking that they would always act like a perfect person with me. Eu comecei a olhar para as pessoas I started to look at the people da mesma forma que eu passei a me olhar, the same way I started to look at myself, dependentes diariamente completely dependent da glória de Deus. of the glories. Porque quando nós olhamos assim, Because when we look like this, nós vamos ter um alinhamento mais perfeito we're going to be aligned perfectly com o Espírito Santo, with the Holy Spirit, porque nós vamos entender because we're going to understand que o nosso próximo, that our brother and sister, ele carece he needs das mesmas, the same. eu vou melhorar, ele carece He needs do mesmo tratamento of the same treatment que o Espírito Santo nos deu. that the Holy Spirit gave us. Quando nós aguardamos a perfeição do outro, When we wait the perfection of the other person, nós cobramos muito e achamos que nós somos um pouquinho mais perfeitos que os outros. we demand a lot and we think that we are more perfect than the others. É por isso que muitas pessoas, That's why a lot of people, quando elas querem avançar no ministério, when they want to go on, move forward in the ministry, os maiores bloqueios da vida dela the biggest blocks and setbacks não estão relacionados a demônios, are not related to demons, a forças to espirituais. spiritual forces. O maior problema The biggest problem de alguém que quer avançar no ministério of someone who wants to break through in their ministry está ligado ao relacionamento is directly linked to the relationship interpessoal do que nós entendemos por igreja. interpersonal of what we believe as a church. Isso This impede sets us back, os crentes the believers, de exercerem o seu direito de oração, of praying, o seu direito de serviço, of serving, impedem de exercer a autoridade. set them back of having authority.
Por isso que a Bíblia diz que se quando você for dar a sua oferta That's why the Bible says, when you go and make your offering, e você tiver alguma coisa contra o seu irmão, and you have something against your brother or sister, a Bíblia diz que você deve deixar a oferta no altar, the Bible says that you must leave your offering in the altar, ir lá go there e se reconciliar com seu irmão. and make peace with your brother and sister. Para a gente entender a seriedade So that we can understand how serious de como Deus olha a igreja of how God looks the church e como nós olhamos a igreja. and how we look the church. O nosso olhar sobre a igreja Our look on the church não pode tirar must not take Jesus do centro dela. Jesus from the center of it. Quando você começar a olhar a igreja When you start to look the church da forma como Jesus olha, like Jesus looks the church, você vai começar a exercer you start to make, um pouco da autoridade do crente. you start to leave the authority Está of the sobre a tua believer vida. that's over your life. Presta atenção, Jesus chegou, ele estava a caminho, ele passou pelo tanque de Betesda. Jesus was going through the Bethesda tank. Jesus não precisava passar por ali. Jesus didn't need to go through there. Tinha muitos coxos ali dentro. There's a lot of lame over there. Eles aguardavam o movimento de quê? Das águas. They were waiting for the water to be moved. Porque no tanque, toda vez que o anjo descia e alguém entrasse na água, Because in the tank, every time a person would go into the water, when the angel had shaken the water, essa pessoa era curada. this person was healed. E a Bíblia diz que tinha um homem ali há muito tempo. And the Bible said there was a man for a long time there. Presta atenção que desafio. Pay attention how challenging this is. O tanque de Betesda era um lugar de paralíticos, coxos, mancos. The Bethesda tank was a place of people with several problems. Lame people, blind people. Imaginem essa cena agora. Imagine this scene. Vários paralíticos, A lot of lame people uma única oportunidade da sua vida. with a single opportunity in their Todos lives. tentando entrar no tanque. All of them trying to go in the tank. Devia ser uma catástrofe total. It must be catastrophic. Porque às vezes a gente olha muito bonitinho, né? Because sometimes we think everything is beautiful. E a gente olha para a história daquele homem. And we look the history of that man. A Bíblia diz que ele estava há vários anos. The Bible says he was there for E several years. quando Jesus fala com ele, And when Jesus talks to him, Jesus fala, você quer ser curado? Jesus says, do you want to be healed? Ele diz, como é que eu vou ser curado? And he answers, how can I be healed? Se toda vez que eu tento entrar no tanque, When every time I try to go in the tank, alguém entra na minha frente? someone goes in front of me. Jesus estava ali demonstrando Jesus was showing a era the era da manifestação of the manifestation do seu poder of his power como igreja. as a church. Então Jesus, você quer ser curado? So Jesus asks, do you want to be healed? Seja curado. Stand up, be healed. Ande. Walk. Você consegue entender essa diferença? Can you understand this difference? Você quer ser curado? Do you want to be healed? Seja curado. Be healed. Levanta. Stand up, Anda. walk. Às vezes o tipo de igreja que nós esperamos Sometimes the type of church that we wait for é uma igreja como aquele tanque. is a church like that tank. O anjo só desce de vez em quando. The angel just comes once in a while. Você quer ser um crente Do you want to be a believer que o anjo só desce de vez em quando para that te the abençoar? angel just comes once in a while to bless you? Ou você quer ser o crente que Jesus disse? Or do you want to be a believer that Jesus said, Vocês you vão colocar as mãos sobre os enfermos are going to put your hand over e the one eles people serão and curados. they're going to be healed. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos You're going to put your hands over e the eles sick people and they serão curados. will be healed. Olha que diferença. See how different Olha this que is. revolução Cristo quis Check causar. this revolution that Christ is bringing. Sacode esse crente assim. Shake the person next to you. Diga assim, não fique esperando. Say to him, do not wait. Não fique esperando Do not wait. que de vez em quando That's once in a while, algum anjo apareça some angel para te is abençoar. going to show up and bless you. O Espírito Santo quer te encher. The Holy Spirit wants to fill you. Ele quer te encher. He wants to fill you. Ele quer te encher. He wants to fill you. Você pode ficar de pé? Em Can nome you de stand Jesus? up? Levante a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Lift your hand really high.
Eu quero que antes de você passar para o próximo nível, I want that you, before you step into the next level, você entenda exatamente aquilo que o Espírito Santo quer fazer com você you nessa fully noite. understand everything that the Holy Spirit has to do in your life. Não é mais uma pregação na tua vida. It's not another preaching in your life. É o Espírito Santo It's the Holy Spirit marcando você shaking your life para um novo tempo. in order to have a Levante new a sua mão time. mais alto que você puder. Lift your hand real high. Feche os seus olhos. Close your eyes. E eu quero que você comece a clamar And I want you to ao pray Espírito Santo. to the Holy Spirit. Aquilo que você precisa nessa hora. Anything that you need Aquilo que right você now. necessita nessa hora. Something that you're reading right now. Você vai levantar a sua mão You're going to lift your hand e você vai clamar a Ele. and you're going to pray to Him. O que precisa acontecer na tua vida? What do you need to happen in your O que life? precisa acontecer na tua história? What do you need to happen in your O que o history? Espírito Santo precisa fazer por você? What does the Holy Spirit needs to do Que in tipo you? de crente você quer ser? What kind of believer do you want to be? Levante a sua mão agora. Lift your hand right now. Comece a falar com Ele. Start to talk to O Him. Espírito Santo está dentro de você. The Holy Spirit is in you. Abra o seu coração. Open your heart. Nós não vamos avançar We're not going to go through enquanto você não entender esse momento. while you do not understand Enquanto this você não moment. buscar a Deus While you do not search for e dizer, God. Deus, eu quero ir para um próximo And nível. say, God, I want to go to the Eu next quero ir para level. um próximo nível. I want to go to the next level. Deixa eu ouvir o teu clamor. Let me hear your praying. Deixa eu ouvir o teu clamor. Let me hear you praying. Ô Espírito Santo. Oh, Holy Spirit. Ô Espírito Santo. Oh, Holy Spirit. Derrama mais do teu fogo aqui nessa noite, We Espírito want Santo. more of your fire tonight Mais here. a presença, Espírito. We want more of your presence here. Mais tua unção, Senhor. More of your anointment here. Pai, eu repreendo agora God, I reprehend todo now sofisma, every office, toda mentira que parece verdade, every lie that looks like truth que foi colocado that was put inside na mente dessa pessoa. the mind of these people. Pai, eu anulo agora God, I nullify now tudo aquilo everything que impede that essa sets pessoa de back receber a tua this palavra, person from receiving impede your word. That sets essa back pessoa de ser this person to be quem o Senhor quer que ela seja. whoever you want them to Tudo be. aquilo Everything que tem impedido that been setting back o ministério desse crente, the ministry of this eu person. anulo agora. I nullify Eu now. quebro esse jugo agora. I break this burden nome now de Jesus. in Jesus' E name. eu declaro sobre a tua igreja, And I declare of your nessa church, unidade, in this unity, onde a tua palavra diz where your word says que o que nós concordarmos aqui na terra that wherever we agree será on the earth, concordado nos céus. it will be agreed on Eu heaven. declaro agora, I declare em now, nome de in Jesus, Jesus' name, um tempo novo new time sobre a tua igreja. over our church, Não só essa aqui, not only here, mas do Brasil. but in Brazil, Em nome de Jesus. in Jesus' name. Dá um amém aí. Say amen to God. Aleluia. Aplauda mais forte o Rei dos Reis. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to Glória a God. Deus. Sente-se novamente. You may sit for a moment. Eu acho que vai acontecer o que o pastor Jorge me disse. I think it's going to happen what Pastor George told us. O pastor Jorge disse, Pastor eu não George acho que isso said. vai ser só 3 domingos. I don't think it's going to be only 3 Sundays. Amen. Amém? Essa foi só uma introdução. Você pega a sua apostila. It was only a small introduction. Não enxergo. I can see. Ele está pensando que eu tenho a idade dele. Aí tem que ser a letra ampliada e amplificada. It's going to be a huge, big, huge letter. Queridos, nós vamos começar a falar sobre esse nível. My dear A guerra brothers, invisível. we're going to talk, Abra we're sua going to Bíblia em start to talk Efésios. about the spiritual warfare. Please open your Bibles to Ephesians 6, 6, verso 12. verse 12. We're going to open our Bibles to Ephesians 6, verse 12.
Vamos ler a partir do 10. We're pra gente going to ampliar read um pouquinho. starting on the verse 10. So Ephesians 6, verse 10. Então nós vamos começar a falar sobre So we're going to start talking about, eu vou deixar aqui no telão para você observar. I'm going to leave it guerra here so that you invisível. can watch. É o primeiro domingo The Invisible War dos 3 domingos is the topic of the first Sunday of the 3 Sundays, onde nós vamos nos aprofundar where we are going to go deep sobre a batalha espiritual. on the spiritual warfare. Muda a tela para mim. Tem que ser mais rápido, tá? Senão minha ministração vai embora. Então está aqui o nosso versículo chave, So this is our Efésios main 6, verse, Ephesians verso 12. 6, verse 12. mas nós vamos ler a partir do 10. We are going to read starting on verse 10. Na nova versão internacional diz assim: In NVI, finalmente, finally, fortaleçam-se no Senhor be strong in the Lord e no seu forte poder. and His mighty power. Vistam toda a armadura de Deus Put on the full armor of God para poderem ficar firmes so that you can take your stand contra as ciladas do diabo. against the devil's schemes. Verso 12. Verse 12. Pois a nossa luta For our struggle não é contra seres humanos, is not against flesh and blood, mas contra os poderes e autoridades, but against the rulers and the authorities, contra os dominadores deste mundo de trevas, against the powers of this dark world, contra as forças espirituais do mal and against the spiritual forces of evil nas regiões in the celestiais. heavenly realms. Esse é um texto base importante, This is our main verse, and it's really important porque ele centraliza because it makes a center para cada crente for every believer. qual é a verdadeira luta What is the true struggle que nós lutamos. that we struggle every day? O segundo princípio The second principle é que quando o texto diz is that when the text says a nossa luta, our struggle, está dizendo para mim e para você, it's telling me and you existe uma batalha there is a battle que você está participando dela. and you're in it. Muitas vezes Several times nós achamos que estamos livres we think that we are free do que chamamos de batalha espiritual. of what we call spiritual warfare. Mas o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, But Apostle Paul tells the Ephesians, ele diz que existe uma luta he says there is a struggle, e ele já diz assim, ó, não é and he says there's contra not. a carne The struggle is not against flesh e contra o sangue. and against blood. Isso conecta aquilo que eu falei no início. This connects to that thing I talked in the beginning. Porque às vezes nós produzimos uma guerra Sometimes we make a war dentro do corpo de Cristo, inside the body of Christ porque nós esperamos because we expect simplesmente alguma coisa something do próximo. from the other person. Eu vou um pouquinho além. I'll go beyond. Nós esperamos o tudo do próximo We expect everything from the other e nada de Deus. and nothing from God. Se o apóstolo Paulo começou a falar dessa forma, If the Apostle Paul started talking like é this, porque esses conflitos it's because those conflicts já eram comuns were common no meio do corpo de Cristo. in the middle of the body of Christ. Diga para esse crente assim, você tem uma luta, Tell the person next to you, do you have a struggle? mas diga, não é contra mim. But it's not against me. Diga assim, eu tenho uma luta I have a struggle e não é contra você. and it's not against you. Hoje eu vejo algumas igrejas pregando Nowadays, I see some churches preaching e eles colocam and they put as pessoas numa dimensão the people in a dimension como se um crente as if the believer de uma determinada denominação of a certain denomination ele vivesse uma batalha com os crentes lived a struggle against de the uma believers outra of determinada another denominação. denomination. uma guerra A war no corpo de Cristo. in the body of Christ. Esses dias eu estava orando This day I was praying e eu estava perguntando a Jesus, and I was asking Jesus, porque muitos sinais why so many signs que nós presenciávamos na igreja alguns tempos atrás, that we saw in church years ago, nós não presenciamos mais. we do not see them anymore? Jesus me respondeu, Jesus answered me, porque as pessoas, because people, elas não estão com o coração voltado para mim. they do not have their hearts in me. Cada um está com o coração voltado para um próximo. Each one of them has their heart to the next person, E quando ela é magoada ou ferida, and when they're wounded, ela começa a disseminar they start to disseminate esse sentimento no corpo.
this feeling in the body of Christ. Um corpo ferido e machucado A wounded body não pode curar. does not heal. Ele precisa de cura. It needs healing. Nós precisamos entender esse momento. We need to understand this moment. Uma igreja ferida e machucada A church that is wounded não pode curar o próximo. cannot heal the other. Um crente ferido e machucado A wounded believer é um problema sério is a great problem no campo de batalha. in the war field Porque ele não está isento do campo de batalha. because he's not out of the war field. Porém, ele se tornou um soldado ferido. However, he became a wounded soldier. Todas as vezes que um soldado fica ferido num campo de batalha, Whenever a soldier get wounded in the war field, duas coisas acontecem. two things happen. Se houver forma If there's a way de resgatá-lo, of removing him, o resgate remove ele, the rescue comes and removes him envia para o tratamento. and sends him to treatment. Ele não pode mais participar da batalha. He cannot be in battle anymore. A segunda coisa que The acontece second thing that happens, é que se ele foi ferido that if he has wounded, num nível if he was wounded in a onde o level resgate in which não the pode mais rescue intervir, cannot intervene anymore, a ordem the order é que os seus companheiros is that his companions deem nele give him o tiro de misericórdia. the mercy shot. Já ouviram sobre isso? Have you ever heard of this? Isso é real numa guerra. That's very real Então, in a war. se aquele soldado So if that soldier ele está num nível de ferimento he is so wounded que vai atrapalhar todo o pelotão, that he's gonna be a problem for the rest of their group, ele é executado. he is shot, he's E ele killed, fica ali. and he stays there. Porque eles não podem permitir Because they cannot allow que um soldado that one soldier faça o pelotão inteiro make all of their group perder a guerra. lose the war. Nós temos na igreja hoje. We have in church E nowadays, quando eu digo na igreja, não é no Aviva-me. and when I say church, I don't talk about a Viva Me church. É na igreja brasileira. I talk about every church in Brazil. Milhares Thousands de soldados of feridos wounded soldiers dentro de campos de batalhas. inside the war field. Presta atenção. Pay attention. A estratégia que eu te falei The strategy I just talked to é uma estratégia da guerra humana. is a strategy of the human fight. Mas Cristo não vê a guerra dessa forma. But God does not see the war as this. Porque Cristo olha para o soldado ferido Because God looks at the wounded soldier com um olhar de resgate. with a mercy look. Fala assim, fica tranquilo. Say to the person next to you, Cristo be não vai calm. mandar te dar um tiro de misericórdia. Christ is not gonna shot you dead. Tu que esse crente fala isso para 3 crentes. Esses caras assustados. Eu Tell percebi. him, God's not gonna order people to shot you dead. Ele não vai mandar te dar um tiro de misericórdia. He's not gonna order the mercy shot on you. Mas ele espera uma reação. But he expects a reaction Um posicionamento. when you act Porque você é um soldado. like a soldier. Bate aí nesse crente e diga, você é um soldado. Tell the person next to you, you Você are que a está em soldier. casa, você é um soldado. You at home, you are a soldier. Você pode estar ferido hoje, You may be wounded today, mas Cristo vai te levantar. but Christ is gonna Em take you nome up. de Jesus. In Jesus' name, Aleluia. Pode aplaudir a ele. Cristo vai levantar. glory to God. Isso é tão sério This is so serious. que é uma ordenança de Cristo. There is an ordering from Christ. A Bíblia diz que se houver algum enfermo entre nós, The Bible says that if Deve- someone is wounded devemos inside chamar us, os pastores, we want to take the pastors, os bispos, a autoridade da igreja, the bishops, the authority inside the church, ungir aquele enfermo com óleo, anoint that wounded person, fazer a oração da fé, and pray by faith declarar sobre ele a cura. and declare over him the healing. E a Bíblia diz que se ele tiver cometido pecados, And the Bible says that if he has sinned, serão perdoados. all of the sins will be Olha o forgiven. poder que está sobre nós. See how much power is over us. Fala assim, quantos enfermos você tem curado? Say to the next person, how many people Quantos have you irmãos? healed? How Quantos many irmãos brothers and sisters com o coração destruído with a destroyed heart você tem ajudado a curar? have you helped to heal? Nós temos um desafio. We have a big challenge. Se nós queremos entrar no campo de batalha, If we want to go into the war field, nós precisamos ter a convicção we need to have the conviction de que o exército está conosco, that the army that is with us está curado o suficiente, is totally healed com a armadura with suficiente the armor
para pelejarmos juntos. of God so that we can fight together. Presta atenção, é por isso que eu Pay não pude attention. avançar nesse nível, That's why I could not go on, porque eu estou fazendo because I'm doing com você nessa noite with you now uma coisa chamada something inspeção. called inspection, Para nós entrarmos na guerra, so that we can go into the war. eu preciso inspecionar você, I need to inspect you, o seu coração, your heart, a sua vida, your life. saber se você realmente está convicto I need to know if da you sua are posição truth como cristão, as Se your existe position alguma as a coisa believer. If there's something que tem te abalado, that has shaken you, para que você entre no campo de batalha so junto com a that you gente. can go into the war field with us. Mas eu posso te afirmar também But I need to tell you que se tinha alguma coisa that if had que estava ferindo seu coração, something that wounded your o heart, seu corpo ou a sua alma, your body or soul, já caiu por terra em nome de Jesus. it was destroyed Quando by nós Jesus oramos nessa noite, as we Amém. pray tonight. Em nome Amen. de Jesus. In Jesus' name. Diga para esse crente, você está sarado. Say to this person next to you, you are Você healed. está sarado. You are healed. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. A nossa luta Our fight não é is not contra a carne against flesh e sangue. and blood. O texto ele faz uma classificação The text Con- separates, contra quem é a nossa luta. shows us against who we are fighting. Então ele diz, So he says, contra os principados, just a second. pode marcar aí ó, na sua apostila, contra os Against the principados, rulers, potestades, against the authorities, dominadores deste mundo tenebroso, against the powers of this dark world, forças espirituais do mal. and against the spiritual forces of evil. Porque fala assim, forças espirituais do mal, As it says, spiritual forces of evil, é porque existem também forças espirituais do mais because forte. there are spiritual forces of O, good. o mal não pode ser mais forte do que o bem. The evil cannot be stronger than good. Forças espirituais do mal, se existem, Spiritual forces of existem evil, também forças there are. espirituais do So there are spiritual Ih, mas forces o of bem, good o as bem well. aqui está muito só Jesus. Esse The good exército. is really weak, no? Forças espirituais de quê? The spiritual forces of good. Rapaz, eu vou ter que colocar uma armadura nessa galera firme. Need to put armor on the people here. Então ele classifica principados, So it separates potestades, rulers, authorities, dominadoras deste mundo tenebroso, powers of this dark world, forças espirituais do mal. spiritual forces of evil. Agora marca bem grande assim, olha. Now you can highlight this. Nas regiões celestiais. In the heavenly realms. O que são as regiões celestiais? What are the heavenly realms? Diga assim, é o campo de batalha. Say it like this. It's a war field. É o campo de batalha invisível. It's an invisible war field. Nós não vemos esse campo. We cannot see this field. Dentro desse campo de batalha, Inside this war field, há a atuação de dois reinos. there are two kingdoms. Dois reinos atuam dentro desse campo de batalha. Two kingdoms inside this war field. O reino de Satanás Satan's kingdom e o reino and de Deus. God's kingdom. Consegue entender isso? Can you understand this? Esse reino também, muda para mim. This kingdom as well. Mais rápido, gente. Ele é subdividido It's divided entre reino natural between a natural kingdom e o reino and the spiritual espiritual. kingdom. Então, para que você entenda essa guerra invisível, So that you can understand tem this que spiritual entender primeiro warfare o que é which o is quê? invisible. You mundo must natural firstly understand e the natural world espiritual. and the spiritual world. Então você vai entender que nós existimos em dois mundos. So that you will understand that we live in two worlds. Tem gente que pira a cabeça quando ouve isso. Some people get crazy when they hear about this. Diga assim, você existe em dois mundos. Say like this, you exist in two worlds. Mas até hoje, But until today, você viveu apenas em um. you've been living in only Qual que one. você viveu? Which one? O homem existe em dois mundos, Man exists in two o worlds. mundo natural e o mundo The natural world espiritual. and the Passa para mim. spiritual world.
Não, vocês estão devagar. Então muda antes. Acompanhe o time aí. Paulo fala dessa divisão entre o natural e o espiritual nesse texto de 1 Coríntios 15:40. The Apostle Paul talks about the division of the natural and spiritual in 1 Corinthians 15, verse 40. Quando ele diz que há corpos celestiais When he says there are celestial bodies e corpos terrestres. and earthly bodies. E sem dúvida, And no doubt, uma é a glória dos celestiais, one is the glory of the E outra, celestials, and the a other dos terrestres. of the earthly Agora você vai ones. para a sua apostila. Depois do reino natural e espiritual, diz assim, olha, After the spiritual and o earthly mundo realm, natural é aquele que pode o quê? the natural Ser world visto. is the one that we can Você está see. vendo tudo isso aqui agora? Can you see everything around here? Esse é o reino This is natural. the natural realm. Toca nesse crente aí. Touch the person next to you. Você sentiu ele aí? Did you feel him? Belisca ele. Pinch him. Ele está sentindo dor? Is he feeling pain? Esse corpo This body que você beliscou that you pinched faz parte is part do reino natural. of the natural realm. Esse reino nós conhecemos muito bem. This realm we know really well. Nós vivemos nele diariamente. We lived in it every day. Todos os dias Every day. nós levantamos, We stand up, acordamos, we realizamos wake up, nossas tarefas, do everything we need to do porque nós temos um compromisso because we are compromised nesse reino in this realm, natural. in this natural realm. Mas avança aí. Moving on, Existe também o reino espiritual. there is also a spiritual realm. Esse é o reino invisível. This is an invisible realm. Você vive nele e não sabe. You live in him, but you don't know. Não se dá conta. You don't know. Um princípio que nós ensinamos aqui no Aviva-me It's a principle that we teach here at Aviva Me. é que tudo o que acontece no reino natural Is that everything that happens in the natural realm primeiro se manifesta first no espiritual. happened in the spiritual realm. Não é invertido. It's not inverted. Então, se eu estou bem espiritualmente, So if I'm well spiritually, a minha vida física, o meu contexto diário my natural context, estará bem. it's fine. Se eu estou mal If espiritualmente, If I'm spiritually ill, todas as coisas everything começam a dar errado starts to fall na minha apart história. in my history. Você consegue entender essa diferença? Can you understand this difference? Muitas pessoas, Many people elas não conseguem justificar cannot justify os seus insucessos their defeat como cristãos, as Christians porque eles estão vivendo apenas because they are living only como homens naturais. as natural human beings. A Bíblia diz que o homem é corpo, alma The Bible says that a man is body, e espírito. is flesh, soul, and spirit. Então, corpo é a parte The flesh física. is the Ok? physical part, É o que você okay? está vendo aqui. It's what you can see here. Esse é o Filipe. I'm Philip. Filipe Amaral. Philip Emerald. Você conhece ele por esse corpinho, né? This fat body. Saradinho. No way. Né? Se você encontrar ele na rua, você vai identificar ele porque você conhece as características do Filipe. If you see me in the street, you are going to recognize me because you know my characteristics. Mas esse não é o verdadeiro Filipe. But it's not the real Philip. Sinto muito informar isso para I'm vocês. sorry to tell you this. O verdadeiro Filipe, The real Philip ele está dentro desse corpo. is inside this body. Você não consegue ver ele. You cannot see him. Olha para esse crente e diga assim: o verdadeiro, diga o seu nome, Look the person next to you. The real está dentro desse corpo. you is Você não inside you. consegue ver. You cannot see him. Isso vai fazer uma separação importante, This is going to make a great separation porque aí você vai entender because it's important to understand aqueles conflitos que muitas pessoas vivem. those conflicts many people live every day. De dizer assim: Of saying like this, eu imaginava que essa pessoa fosse uma outra pessoa, I thought this person mas ele was parece que something tem else, dupla personalidade. but I feel he has double mind. Não tem a dupla personalidade. He does not É have que o double espírito personality. dele It's that his spirit não é um espírito transformado. is not a spirit that has been Então, transformed. ele se expressa através desse corpo So he expresses himself by this body de uma maneira in a way
que danifica that damages a identidade dele the identity na terra. on earth. É um conflito. It's a conflict. A Bíblia fala sobre isso. The Bible talks about this. A Bíblia diz que The Bible says that o espírito the spirit e a carne, and the flesh, eles são opostos they are opposed entre si. to each one. Por isso que a Bíblia diz que há um conflito constante entre carne e... That's why the Bible says that the Espírito. flesh fights against the spirit. Você consegue entender Can you understand que a primeira batalha que você vive that the first battle you live não acontece does not happen nesse reino invisível? in this visible realm? Eu digo no reino celestial, And I talk about the celestial realm, mas ele acontece aqui, olha, but it happens inside, dentro desse recipiente aqui que a gente chama de corpo. inside this place we call body. A primeira batalha que você vive The first battle you live é quando você tem que fazer com que o homem natural, is when you have to o homem make que the não foi natural person, regenerado, the man that was not being regenerated by God, se submeta agora become às vontades under the will de Deus, of God, que está gerando agora that's making now um homem espiritual. a spiritual man. Isso é bíblico. It's biblical. A Bíblia diz The Bible says que Deus, that God, ele nos daria um novo espírito. He would give us a new spirit. A Bíblia diz que Deus ia arrancar o coração de pedra, The Bible says that God would take out the ia heart colocar of stone ia colocar em nós um coração de and would put carne. in us a heart of flesh, um coração sensível a heart that can hear à sua vontade. the voice of God and obey God. Então diga para esse crente assim, para você entrar agora no reino espiritual, Tell the person next to you, so that you can enter você the precisa spiritual realm, começar you need to start a vencer, to learn primeiro, and win first. os conflitos que acontecem dentro de você. Firstly, the conflicts that happen inside you. Como é que eu venço isso? How can I win? A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito The Bible says, get filled by the Holy Spirit e jamais and never, satisfarão you never as vontades da carne. be true to Vontades da carne. the wills Do of the homem flesh, natural. of the natural man. Então presta atenção. So pay attention. Encher do Espírito, encher-se do Espírito, When you get filled by the Spirit, é fundamental it's fundamental para que essa carne so that this flesh que luta diariamente that fights daily contra mim, contra você, against me and you seja o quê? be Aniquilado. annihilated. A Bíblia não diz assim, olha, a carne vai parar de lutar contra você. The Bible doesn't say it like this. A The Bíblia diz flesh assim, is not going to stop fighting against you. enchei-vos do Espírito The Bible says, get filled by the Spirit, e vocês não vão mais satisfazer and you not satisfied anymore as vontades do homem natural. the will of the natural man. É diferente, That's different. porque às vezes a gente pensa assim, Because sometimes we think, ah, Deus, oh God, eu recebi teu filho I turn to Jesus como salvador da minha vida. as Savior of Eu my tenho life. ido à igreja, I've been going to church, mas eu não consigo vencer but I cannot win essa vontade, over this will, esse desejo. this desire. E quando a gente fala dessas coisas, a gente pensa só And when we talk about this, we think only about naqueles desejos no âmbito sexual, nesses âmbitos de moralidade. those immoral desires, from sexual desires. Também são esses, They're also, mas principalmente but mainly, aqueles que tentam anular those that try to nullify a nova criatura the new creature que Cristo quer construir através de você. that Christ wants to build in you. Isso envolve o teu ministério, This is part of a ministry. isso envolve o teu serviço no corpo, This is also your service in the body. isso envolve o teu relacionamento com a tua família, This is also your relationship uma with your diversidade de family. fatores. A lot of factors. Então a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. So your Bible says, get filled by the Spirit. Foi o que Jesus disse lá na introdução que eu falei? What Jesus says in the introduction, Ele disse para os discípulos, não saiam de Jerusalém, He told the disciples, do not go out of Jerusalem até que vocês sejam revestidos, until you are filled by the Spirit. cheios do Espírito. Completely filled by the Holy Spirit. Dá um tapinha nesse crente aí e fala, olha,
é fundamental Tell the person next to you para que você desenvolva so that you can make uma vida espiritual saudável. and have a healthy spiritual life. Você reativar You need to reactivate o seu relacionamento your relationship de busca ao Espírito Santo. with the Holy Spirit. Ser cheio do Espírito You Santo need to be todos os dias. filled with the Holy Spirit every day. Não é simplesmente It's not simply aumentar as atividades, às vezes, como crente. doing more activities as a Christian, as a believer. É se encher, It's to get filled, se encher, get full ser cheio do Espírito. of the Holy Spirit. Quando nós estamos revestidos, When we are full, Deus nos habilita God allows us a entrarmos to go no inside reino espiritual. the spiritual realm. Nós temos que ter um cuidado, We need to have special porque a care Bíblia diz assim: o meu povo sofre because the Bible says, my people suffer porque lhe falta o quê? Conhecimento. because it lacks knowledge to them. Aí você imagina quantos cristãos estão morrendo no campo de batalha. Can you imagine how many Christians are dying in the warfield? Porque o conhecimento não está chegando até eles, Because the knowledge that's getting to them, ou porque eles estão desprezando o conhecimento. or because they are letting this knowledge go away. Então, dia a dia, eles pedem: Senhor, ó, faz alguma coisa na minha vida. So every day they ask, please God, do something in my life. Eles estão enchendo as igrejas comerciais. They are going to the commercial churches. Hoje existem milhares de palestras. There are thousands of preachings. Hoje existe um movimento do coach muito forte. There's the coach movement, really strong here. Esse dia uma pessoa me falou assim: você precisa falar sobre inteligência emocional na sua igreja. A couple of days ago, a person told me that I needed to talk about the emotional intelligence in my church. Eu falei: gente, essa questão do coach I told, man, this coach matter agora virou guru de crente. is now the leader of Christians. Porque você tem que ter um coach So you need to have a coach for de inteligência emocional. emotional intelligence. Aí você tem que ter um de inteligência financeira. You need to have one for finances. Aí você tem que ter um coach de inteligência familiar. You need to have one for family intelligence. Eu não consigo andar com essa galera toda atrás de mim. I cannot go with all these people behind me. Aí Jesus disse para a gente assim: olha, vocês precisam ser revestidos. That's why Jesus said you need to be filled. Porque quando vocês forem revestidos, Because when you're filled, tudo aquilo everything que domina o homem natural that subdues the natural man vai perder o domínio, will start to lose power porque vai ser subjugado because it's going to be subdued pelo poder do homem espiritual. by the power of the spiritual man. Quando o homem espiritual cresce, When the spiritual man grows, o homem natural vai morrendo. the natural man dies. Quando o homem natural vai crescendo, When the natural man grows, é porque você está matando that's when you're killing o homem espiritual que você é. the spiritual man that you are. Você consegue entender essa diferença? Can you see this difference? Esse é um diagnóstico que você precisa fazer. That's important for you to look at this. Aí nós temos a linha That's when we have the line das pessoas que dizem assim: of people that says like this. nós temos que viver tudo em equilíbrio. We need to be balanced. É meio termo. It's balanced. A balança está equilibrada. The balance needs to happen in your life. Eu nem sou cheio do Espírito, I'm not filled by the Spirit, mas também eu não permito but I do not allow que a carne that seja the tão, flesh tão maior do que o Espírito. be stronger than the Spirit. Então eu mantenho tudo em equilíbrio. So I try to balance everything. Essa é uma teologia errada. That's a wrong theology. Porque a Bíblia diz assim: Because the Bible says, cheio. filled, filled. Quando eu me encho When I get filled como homem espiritual, as a spiritual man, significa que eu estou pegando o homem natural, it means that I'm taking the natural man emborcando ele, esvaziando ele dia a dia. and I'm killing him every day. Se você não se esvaziar If you don't kill do homem natural, the natural man, você vai viver como essa corrente teológica. you're going to live like these theologies. Você vai colocar uma medida do Espírito
You're going to try to put the Spirit somente para equilibrar a balança. only to balance your Você life. lembra da carta às 7 igrejas na Ásia? Can you remember the letter to the 7 churches of the Asia? Jesus falou para uma das igrejas: Jesus told one of those, porque você não é frio nem quente, as you're not hot or cold. és morno, You're not hot or ou cold. seja, So, és equilibrado. you're balanced. Eu estou ao ponto I'm almost de vomitar-te da minha boca. throwing up. Esse é um desafio, That's a challenge. porque esse equilíbrio Because this balance são as pessoas que se tornaram are the people that became religiosas. religious. Elas não conseguem evidenciar uma fé gigante, They cannot be Porque elas não very, se very enchem. strong in their faith. então elas começam a viver uma vida comum, So they start to have a regular life, a common life, morna, not sem cold sentido e or sem hot, efeito. without effect and without sense. Não faz sentido para a igreja que eles participam. It does not make sense to the church they are part Não of. faz sentido para a sociedade onde eles estão inseridos. They do not make the difference in the society they are part of. Não faz diferença. It does not make difference. Não tem impacto. Does not impact. Não tem presença. There's no presence. Você consegue entender isso? Can you understand this? O Espírito Santo, The Holy Spirit, quando ele olha para você, when He looks at you, ele olha para você He looks at you querendo você por inteiro. and He wants you as a whole person. Diga para esse crente, ele quer você por inteiro. He wants you as a whole person. É o homem íntegro It's a whole man and no women altar de Deus. on the altar of God. Buscando ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu recurso, Going toda after a sua God with all capacidade. their Tudo power, que eu sou with all their capacity, everything you are direcionado para Deus. directed to God. Por que estou falando sobre isso? Why am I talking about this? Porque eu vejo muitos movimentos de batalha espiritual. Because I hear a lot of things about spiritual warfare. Muitas pessoas, Several people, eles vêm com esses movimentos de batalha they espiritual. come with these movements of spiritual warfare. Eu já participei de alguns debates na TV, no rádio, I've been through some debates on radio and TV sobre essa teologia. about this theology. O que eu estou ministrando para você What I'm talking to you não é resultado is not a result de um achismo, of what I think, de um movimento. of a movement. Você vai ver na sua apostila em casa You're going to read. que estão amparadas em princípio bíblico. They're all on principles of the Bible. Os movimentos, The movement, eles trabalham they work com sentimento. with your feelings. Eles dizem, eu estou sentindo que alguma coisa está acontecendo aqui. They feel that something is happening Não é here. assim? Isn't like this? Eu estou sentindo que tem alguma coisa acontecendo. I'm feeling that something is happening. Reino espiritual Spiritual kingdom não é is not diagnosticado seen por sentimento. by feelings. O reino espiritual The spiritual realm é diagnosticado is seen por um princípio que está aí na sua apostila. by a spiritual principle, Discernimento spiritual discernment. é totalmente diferente. It's totally different. Então levanta um profeta So you can see a prophet, e diz assim, eu estou sentindo que algo está acontecendo na sua vida. and the prophet says like this: I'm feeling Toda vez que something alguém se in your levantar life. dizendo que está sentindo, I feel that something in your life. Whenever you hear someone saying that, pode ter certeza que não vem do alto. you can be sure that it's not coming from above. É emocional. It's completely emotional. Porque nós sentimos os ambientes também. Because we can discern the environment as Por well. exemplo, For você já example, entrou num ambiente de opressão? have you ever been in Você sente an na pele. environment that is subdued by O evil teu- powers? O teu corpo reage. You can feel in your flesh, your body reacts. Por que meu corpo reage? Why does my body Ai, react? bispo, eu senti um arrepio. Wow, it's chilling here. Por que o meu corpo reage? Why does my body react? Porque por mais que eu não esteja vendo, Because I'm not seeing it. forças espirituais estão ali. I'm not seeing, but the spiritual Demônios, forces of evil are there. potestades, Demons, principados powers estão ali. are there. Assim são as forças espirituais do bem. These are the powers of good as Você well. entra no culto aqui, né? You get in the service Aquela like this, adoração, all this praying, você sente na pele, worship, you feel on dá your vontade de flesh. chorar. You wanna Né? cry.
Por quê? Os anjos, Because the o angels, Espírito Santo the Holy Spirit está atuando nesse ambiente. is moving in this environment. Porém, However, eu só consigo diagnosticar I can only see o que acontece no reino espiritual what happens in the se spiritual eu realm tiver discernimento, if I have espiritual. spiritual discernment, não sentimento. not feeling. Você procuraria, por exemplo, um médico Would you look for a doctor em que você dissesse para ele: doutor, estou sentindo uma dor no coração in aqui. which you told him, I'm feeling a pain in my heart? E ele dissesse assim: olha, And he said like this, eu não tenho conhecimento nessa área de coração, I don't have any knowledge on this mas eu estou heart sentindo area, que não é o coração. but I'm feeling that the problem is not your heart. Tem certeza que você está com dor no coração? Are you sure you're feeling pain in your heart? Olha, pela minha intuição, By my intuition, você não está com problema nenhum. you don't have any problem at all. Então você vai para casa, So you go home tranquilamente, calmly, a dor está ali dentro, the pain is still inside, você deita a cabeça no seu travesseiro you lie your head on your pillow e você dorme em paz, and you sleep in porque peace você recebeu um diagnóstico because you got the de que nada diagnosis tem, that there's nothing wrong with you. por um médico incompetente que não conhece a área que ele está. By a doctor instruindo. that does not have the knowledge to Sabe o que talk to you. acontece com muitas pessoas? Do you know what happened to several people? Elas se acostumaram They got used to a receber esses tipos de diagnóstico espiritual. receive all of this type of talking. É o achismo. It's what they think. Reino de Deus não é um reino de achismo. The spiritual realm, the kingdom of God, is not a realm of thinking. Reino de Deus é um reino de convicção, It's a reign of assurance, revelação, revelation, verdade. truth. Não é achismo. It's not what people think. Se até hoje If until today você viveu a sua vida baseada em achismo, you have lived your life based on what you think or other people think, você precisa atualizar you need to update a tua história, your history. porque o reino de Deus não é um reino de achismo. Because the kingdom of God is not the reign where people thinks. Eu não abro a minha boca para falar alguma coisa de alguém. I do not open my mouth to talk to Se o someone Espírito Santo if the Holy Spirit não me der does not discernimento espiritual. give me spiritual discernment. Um dia eu estava num culto Once I was in a service e o Espírito Santo me disse assim: and the Holy Spirit told me, essa pessoa que está ali, olha, this person that's over there, ela bate tambor para o diabo. it serves the powers of evil. Mas a partir de hoje, But from today, se ela receber a palavra que você está ministrando, if he receives the word that you are ela ministering, nunca mais vai bater tambor para o diabo. he'll never serve the evil again. E eu falei com aquela pessoa. And I talked to that person. Então ela saiu do banco chorando. So it left. Veio até a frente The da person igreja. left where E eu he was ministrei sitting. sobre ela. He came to the, E ela to disse the altar. assim: I bispo, talked to her. And realmente o she senhor é said, um homem de Deus. Pastor, you're truly a man of Eu God. bato tambor na macumba. I serve the evil. Eu falei: And I told him, Deus está nesse lugar. God is in this place. Sabe o que é isso? Do you know what this is? Discernimento espiritual Spiritual discernment. e revelação de Deus. Revelation from God. Eu não vou me alongar muito, porque a gente já está um pouquinho avançado, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, Now we're going to read the book of 2 Kings. para você entender o que eu estou falando. E no próximo domingo, So that you can understand what I'm talking about. Nós And vamos- the next Sunday, continuar we're going to keep com esse treinamento. with this training. Você tem que se esforçar. You need to stay strong and do your part. Não ache que é suficiente o que você ouviu hoje, Please do not think that whatever you heard today porque is nós enough. temos um conjunto de informações Because there is a group, a etapas. lot of information, que são essenciais which are essential, para que você rompa o nível so that you can break through the level cristão of a believer, superficial which is on the surface, e equilibrado and balanced, para um soldado so that you can be a soldier, guerreiro warrior, que
que discerne o reino espiritual. that discerns the spiritual realm. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, This is going to make a huge difference in your na sua life, história, in your history, nos seus negócios. in your business. Isso vai responder os teus insucessos. This is going to turn Bispo, eu não tenho your prosperado. defeats. Maybe you say, Pastor, I'm not prospering. Nada dá certo na minha vida. Nothing goes right in my São life. anos e anos. It's been several years. Parece que existe uma maldição hereditária. I feel there is a Tudo que huge meu pai e minha mãe viveram, problem in my life. eu estou Everything reproduzindo my na minha father vida. and my mother lived, I'm living in my life. Como eu vou vencer isso? How can I win this? Eu me esforço, I struggle. eu luto, I fight. mas quando parece que tudo vai dar certo na hora H, But when I feel everything's gonna come out right, os meus retornos sempre são negativos. my responses are always negative. Você vai avançar desse nível em nome de Jesus. You are gonna break through in this Amém? level Quantos in creem? Jesus' name. Quantos creem? Recebe aí em nome de Jesus. Por isso que você não pode faltar That's why you cannot miss next em Sunday. nenhum desses treinamentos. 2 Reis 6. Abra aí para a gente fechar essa noite. Please open your Bible to the book of 2 Kings, Verso 8. Eu tenho muitas coisas para falar. chapter 6, verse 8. O tema batalha espiritual é um tema muito vasto, Talking about spiritual warfare mas também is a very broad thing. existem muitas confusões teológicas But there is also a lot of spiritual confusions, Acerca do theologians' confusion about this theme. Muitas pessoas elas ficam pesquisando na internet. Several people look for this theme, this topic on the internet. Então elas começam a receber uma quantidade de informação So they start to receive a lot of information que ao invés de ajudar, that instead of helping, acaba atrapalhando. it messes their lives up. É uma nuvem de informações. There's a cloud, a big cloud of É information. como se você pegasse uma pessoa It's like you took a person que nunca foi uma guerra, that has never been to a war, nunca foi um soldado, never been a soldier, nunca teve qualquer treinamento militar. never had any army. Você pegasse And várias training in the armas army. e colocasse na mão dela You got a weapon and put in the e hand dissesse assim: and say to them, faça bom uso. make a good use. Ela vai cometer suicídio. He'll probably A primeira kill granada himself. que ela destravar e jogar vai. The first grenade he picks up is gonna blow up in his hand. Assim ou não? Ela vai. Que brinquedo legal, olha. What a nice Tem toy. uma trava aqui, And you pull the pin, né? Legal, deixa eu ver. let me throw it up. Boom! Foi. You're gone. Muitos crentes A lot of believers são danificados have been damaged, não só pela falta de conhecimento, not only by the lack of knowledge, mas por ter uma quantidade de conhecimento, but by having a huge quantity of knowledge, armamento weaponry, espiritual excessivo, excessive spiritual weaponry, sem saber fazer uso. without knowing how to use it. Isso tem matado muitos crentes por aí também. This has been killing a lot of believers. Aí eles levantam a mão e dizem assim: no nome de Jesus, o demônio sai agora da minha vida. So that they do Sai da minha orders casa. for demons to Aí go demônio out of fala. their places. And the demon laughs at them Quem é você? and say, who are you? Você lembra que os 7 filhos de Sevas, Do you remember the 7 sons of Sivas? eles foram expulsar um demônio. They tried to expel the demon. E eles disseram assim para o demônio: And they told the demon, esconjuro-te I conjure you em nome de Jesus, in the name of Jesus, a quem Paulo prega, of whom Paul preaches. saia desse homem. Get out of this man. O demônio fez assim. ó. And the demon left. Conheço a Jesus I do know Jesus. e sei quem é Paulo, And I also know who is Paul. mas vocês, But quem you, são? who are you? Não é só levantar a mão e dizer em nome de Jesus. It's not only lifting your hands and saying in Jesus' name. Tem um outro princípio que a gente vai estudar mais à frente. There's another principle that we are going to study in our E later reunion, chama-se autoridade espiritual. which is called spiritual authority. Não é todo crente que tem autoridade espiritual. Not every believer has spiritual authority. Não é qualquer pessoa que tem autoridade espiritual. Not every person have the spiritual authority. Muito tempo atrás eu estava aqui A lot of time ago, e I was falaram here, assim:
Já era tarde. and it was tinha late. And acabado o someone culto. said the service had ended. Falaram assim, bispo, você pode ir na casa de uma pessoa lá no final, perto da torre, Someone asked me to go to the house of a person porque manifestou um demônio dentro da casa because a demon was inside the house e já quebrou tudo. and it broke everything in the Está house. batendo em todo mundo. It's beating up every person in that house. Vários pastores, missionários, mulheres de oração já foram lá e o demônio não sai. A lot of pastors, missionaries, and people of praying have been there, and the demon won't leave. Então eu reuni a minha equipe que estava comigo naquele dia. So I gathered my team, O evangelista Áquiles estava, se eu não me engano, minha esposa. a couple deacons and pastors as well, Fomos até aquela casa. and we went to that house. Cheguei lá, tinha muitas pessoas ali em volta. When I got there, there were a lot of people there. O demônio estava no rapaz The demon was de uma inside the forma guy tão nervosa in such a que ele dava um rough soco way. na parede assim, ó. He was beating up the wall, Com a mão toda sangrando. and his hand was bleeding, E ele não sentia nada. and he wasn't feeling As anything. pessoas ali tentando segurar ele. The people was trying to hold him. Eu entrei e falei, saiam todo mundo da casa And agora. when I got in, I asked everyone Só to leave deixa the a house. família. Only Não, the mas se a family gente soltar is ele, gonna ele be vai bater em inside. todo mundo. Saia todo mundo da casa agora. The people tried to tell me that if everybody left, we could not hold him. Então But I aquele, gave the order for everybody to leave except for the family. então aquele monte de missionários, pastores curiosos que estavam ali, So all the curious people, pastors and missionaries, saíram. went out of the house. Eu mandei trancar a porta. I told them to lock the house. E eu falei, demônio, And I told, demon, você está amarrado agora em nome de Jesus. Demon. Ninguém segura ele. you're down in the Ele name ficou of lá. Jesus. And he was there like this. Nobody was touching him. Eu chamei a família, eu uni eles, falei o que estava acontecendo ali. I gathered the family and explained Em meio what was àquele happening caos, there. In the middle of the chaos, O Espírito Santo ministrou no meu coração the por Holy discernimento Spirit told espiritual me, with a lot of spiritual discernment, que havia um conflito familiar entre aquele rapaz e o restante da família. that there was a spiritual conflict between that guy and the rest of the family. Eu disse para eles, antes de eu expulsar esse demônio, And I told them, before I expel this demon, eu quero que vocês liberem o perdão mutuamente entre vocês. I want you guys to forgive each one of you. Quando vocês liberarem o perdão mutuamente entre vocês When you forgive yourselves e perdoarem essa pessoa também, and forgive this guy o too, demônio que está nele the demon that's inside him vai sair em nome de Jesus. is gonna come out in the name, in O Jesus' evangelista name. estava lá, testifica isso, minha esposa também. The deacon was there, the pastor too. Oramos por aquela família, deixei, eu acho que o evangelista e com as outras pessoas com a família. We prayed for that family. Oi? Eram 2 pessoas, né? A irmã também. There was actually 2 persons. Eu deixei a equipe reunida com a família e eu fiquei com aquele rapaz ali. I stand next to that guy, E começaram a ministrar sobre a família. and they started talking to the family and ministering the family. E de repente eu só coloquei a mão sobre o demônio e disse assim, em nome de Jesus. And I put my hand over the guy, Todo mal que você and I colocou, told, primeiro foi in a Jesus' moça. name, every evil Em nome de thing, Jesus, todo mal que você colocou agora. in Jesus' name, O every evil espírito de thing, divisão que está aqui agora. the division spirit that Solta is agora. here Tudo now, que você colocou agora nessa casa, sai! release now and get out. O que está acontecendo? What's happening? Coloquei a mão sobre aquele I rapaz. put my hand over that guy, Falei, o tranca-rua, o omulu, and I said, demônio que está dominando essa vida agora. demon that's over this life, Não adianta resistir. that's no point in No nome resisting. de Jesus. In Jesus' name, Solta ele agora. release him. Sai! Get out. Aquele rapaz valente. That strong guy. Caramba, cara. Tô todo machucado. He O que was aconteceu? wounded. What's happening? Nós explicamos a ele. We explained what Família. happened to him. E a autoridade espiritual foi manifestada ali. And the spiritual authority manifested in that house. Não sei se ele permaneceu, se ele permanece. I don't know if he's a believer or not, Mas a Bíblia diz que quando um espírito sai de um corpo, but the Bible says that when a spirit, an evil spirit, get out of the body, ele começa a vagar pelos lugares áridos. it starts vaguing
mas ele não encontra abrigo. but he does not find a place. Então a Bíblia diz que ele diz assim: eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. So that he says, I'm going to come back to the house where I was. Olha como que o demônio vê um corpo que é vulnerável a ele. See how the demon A minha sees a casa, body. He says, de onde eu my saí. house where he left. O demônio sempre tenta roubar The demon always tries to steal a glória the glory de Deus. of God. Foi por isso que Satanás, Lúcifer, That's why Satan se rebelou no céu. rebelled in heaven. Porque ele queria o quê? Because he wanted what? A glória de Deus. The glory of God. Ele diz: eu quero ser igual a Deus. He was saying, I want to be like God. O teu corpo Your body foi feito was made para quem habitar? to whom inhabit O Espírito Santo. the Holy Spirit. E o diabo é um invejoso, And the devil, mas ele envies. tenta subjugar corpos, He tries to subdue his body porque ele também é espírito. because he's also spiritual. Então ele não tem como expressar as suas ações nessa terra So that he cannot manifest in this earth se não for através de um corpo. if it's not through a body. Assim Deus. Like God. Deus podia expressar as ações dele na terra de várias maneiras, God could express himself mas ele escolheu o on nosso earth corpo with several ways, para but he habitar com o chose our Espírito body Santo to inhabit with e his nos Holy dá Spirit and give us toda a autoridade every authority que foi dada a Cristo. that was given to Ele agora Christ. coloca nas mãos da igreja. He now puts them in the hands of the church. Ele diz: eu dou toda a autoridade nos He céus e na says, terra I para give you vocês. all authority that O there que is in vocês heaven ligarem to na you. terra Whatever you connect in terá earth sido ligado will be nos connected céus. in Olha heaven. que tremendo. See how great this is. Mas diga assim: não é qualquer pessoa But don't say there's not que consegue atingir o nível any de ter person a autoridade espiritual. that has this spiritual authority. A minha oração My praying e o meu desejo and my é que desire quando você terminar esse treinamento, is that when you finish this training, você receba you receive a autoridade espiritual the spiritual authority para subjugar so that you can o subdue reino espiritual, the spiritual realm, para se tornar um guerreiro so that you can become a no reino warrior espiritual. in the spiritual realm. Mas hoje But today, eu quero finalizar essa noite I want to end up orando em Praying. cima dessa palavra que nós vamos ler, over this para que Deus te dê um Verse outro we're reading. princípio espiritual, so that God can give you another spiritual principle, o discernimento espiritual. the spiritual discernment. Antes de você ir embora, eu quero que você invista mais um tempinho. Before you leave, Nós vamos ungir você we're going to anoint you. e vamos falar: Deus, And we'll say, God, que venha sobre os teus filhos. come over O your primeiro children. princípio importante The first important principle, para eles atuarem no campo de batalha: so that they can be strong in this war field. discernimento espiritual. Spiritual discernment. Como isso acontece? Vamos para o texto. How this happens. We're going to be reading 2 Kings 6, verse 8. 2 Reis 6, verso 8. Diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, Now, the king of Aram was at war with Israel. depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: After conferring with his officers, he said, montarei o meu acampamento em tal lugar. I will set up my camp in such and such a place. Olha o que está acontecendo nesse texto. See what's happening in this text. O rei da Síria disse assim, The king of Aram said like this para a sua equipe seleta, os seus conselheiros: to his officers, his councilmen, eu vou montar o meu acampamento em tal lugar. I will set up my camp in such and such place. O texto continua no verso 9. The text keeps on. In verse 9. Mas o homem de Deus The man of God mandava uma mensagem ao rei de Israel: sent word to the king of Israel. evite passar por tal lugar. Beware of passing that place. O rei da Síria tinha uma estratégia. The king of Aram had a strategy. Ele falava no reservado com os seus conselheiros. He talked in a private place with his officers. Ele estava em guerra contra Israel. He was in war against Então Israel. ele falava de uma estratégia. So he was talking about a strategy. Nós vamos montar o nosso acampamento ali. We're going to set up a camp O there. rei de Israel não vai saber disso. The king of Israel is not going to know. E o texto diz o quê?
And the text Mas says, o homem de Deus the man of God mandava uma mensagem ao rei de Israel: sent word to the king of Israel. evite passar por tal lugar, Beware of passing that place, pois os arameus because the Arameans estão descendo para lá. are going down there. Verso 10. Verse 10. Assim, So, o rei de Israel the king of Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. checked on the place indicated by the man of God. Repetidas vezes, Time and again, Eliseu alertou o rei Elijah warned the king que tomava as devidas precauções. so that he was on his guard in such places. Verso 11. Verse 11. Isso enfureceu o rei da Síria, This enraged the king of que Aram. convocando seus He conselheiros, summoned his officers perguntou-lhes: and demanded of them, vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? tell me, which of us is on the side of the king of Israel? Ele ficou doido. He got enraged. Ele falou assim: He told like this, tem gente infiltrada dos nossos conselheiros there are spies here in our que officers estão levando as nossas informações that's bringing information para o rei de Israel. to the king of Israel. Ele queria descobrir quem era o traidor. He wanted to find the traitor. E o texto continua dizendo, And the text keeps on. Verse 12. verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, None of us, my lord the king, said one of his officers. é Eliseu, But Elisha, o profeta que está em Israel, the prophet who's in Israel, que revela ao rei de Israel tells the king of Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eita very glória, fala igual a words bispa you agora. speak in your bedroom. Wow. Olha o que ele está dizendo, esse conselheiro. See what he's saying, this officer. Não tem nenhum traidor no nosso meio. There's no traitor between O que us. está acontecendo What's happening é que tem um profeta em Israel. is that a prophet is in Israel. Ali, irmão, tem profeta na casa. Fala aí Brothers para and esse crente, sisters, diga, tem profeta na casa. there's prophet in this house. E diga assim, quando tem profeta, And when there's prophet, Deus revela o oculto e o profundo. God reveals anything that's hidden. É desse jeito. It's like this. Amém? Amen. É desse jeito. It's like this. É por isso que Deus te trouxe aqui. That's why God brought you here. Porque Ele sabe que você precisa estar munido Because He knows that you must dessas be informações. prepared with this information para que esse tempo que está sobre a tua vida so that this time that's on your life seja um tempo de um crescimento maior. be a time Em of nome de growing in Jesus. Jesus' name. Agora, presta Now, atenção. pay attention. A Bíblia diz que Deus não faz nada, The Bible says that God doesn't do anything, absolutamente nada, absolutely nothing, sem antes revelar os seus segredos before revealing His secrets aos seus profetas, to the prophets, os seus amados. His loved people. Eu não iria ministrar esse mês sobre batalha espiritual. I was not going to talk about spiritual warfare this month, O Espírito Santo ministrou no meu coração. but the Holy Spirit talked to me. Ele falou assim: He said like this, você precisa munir a minha igreja you need to prepare my de church armas espirituais, of spiritual para weaponry que eles entrem em 2019 so that they can enter 2019 vivendo um tempo novo, living a new time, um tempo a time onde eles vão subjugar where we can subdue tudo aquilo everything que tem tentado dominar that's been trying a to mente, dominate o their coração mind, heart, e o meu propósito para a vida and da my igreja. purpose on their lives. Eu acredito nesse tempo na vida da I igreja. believe in this time on Amém? the Deus vai te church. fazer avançar em nome de Jesus. God's gonna make a breakthrough Aleluia. in Jesus' name. Amen. Dá para a gente finalizar o texto aqui, tranquilamente? Então ele diz, é Eliseu, o que tu fala dentro do teu quarto, ele revela. So he said, anything Só that Deus you pode speak fazer in your isso. bedroom, He reveals. Only God can do this. Eliseu acabou comprando uma briga sem querer, Elisha got in a fight só porque ele era without wanting profeta. to, just because he was a prophet. O texto continua assim, ordenou o rei: On verse 13, descubram onde ele está, go find out where para he que eu is, the mande king ordered, capturá-lo. so I can send men and capture him. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, The report came back. ele In enviou Dothan. para lá Then he sent horses
uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. and chariots and a strong force there. Eles chegaram à noite They e, went by night e cercaram a cidade. and surrounded the city. Verso 15. Verse 15. O servo do homem de Deus When the servant of the man of God levantou-se bem cedo pela manhã got up and went out early in the morning, e quando saía, when he was coming out, an army with horses viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra and chariots had surrounded the city. havia cercado a cidade. Surround the city. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, Oh no, my Lord, o que faremos?" what shall we do? O profeta respondeu: The servant asked. "Não tenha medo." Don't be afraid, the prophet answered. Diga para esse crente aí: "Não tenha medo. Tell the person next to you, don't be afraid. Aqueles que estão conosco Those who are with us são mais numerosos." are more than those who Do que are eles. with them. Presta atenção, o servo de Eliseu, Geazi, Pay attention. Ele acordou Gehazi, pela the manhã, servant of Elisha, woke olhou up in the morning, looked e ele viu and saw um exército an army, físico, physical army, de verdade. real. Ali não era um exército espiritual. It was not a spiritual army. Ali era um exército físico. There were real warriors, O an rei army. da Síria The king of Aram mandou um exército sent an army para capturar o profeta. to capture the prophet. Calma que a história não acabou. Hold on, the story is not ended. Segura agora o que Deus faz. Check what God's gonna do. Vamos lá? Eliseu diz: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Geazi, So Gehazi said, what are we gonna do, my Lord? e o verso 16, o profeta respondeu: On verse 16, the prophet answered, "Não tenha medo, don't be afraid. aqueles que estão conosco Those who are with us são mais numerosos do que eles." are more than those E who Eliseu are with orou. them. And Elisha prayed. O que Eliseu orou? What did Elisha pray? É o que nós vamos orar nessa noite. It's what we are gonna pray tonight. Eliseu orou assim: And Elisha prayed like this. "Senhor, Lord, abre os olhos open his eyes para que ele so that veja." he may see. Ele estava olhando com os olhos físicos, He was looking by the natural eyes porque ele ainda não tinha discernimento because he espiritual. didn't have the spiritual discernment yet. Isso acontece com a nossa vida. This happens with our lives. Quando a gente vê um gigante, When we see a giant, uma batalha contra nós, a big battle against us, muitos crentes, muitas pessoas a lot of believers acabam se desesperando got desperate e diz: "Ah, meu Deus, and see, oh que my eu vou God, fazer what agora?" am I gonna do now? Vamos continuar. Let's keep on. Parte B do versículo 17. On verse 17, Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, then the Lord opened the servant's eyes, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Você consegue entender essa dimensão? Can you understand this dimension? Um exército físico A physical army veio contra Eliseu, came against Elisha, mas havia um exército but there espiritual was a spiritual army posicionado ready para a guerra. to fight. É assim que Deus dá vitória ao seu povo. That's how God Pode makes glorificar. their people win. Existe um exército espiritual posicionado There's a spiritual army ready para te dar vitória nessa noite to em nome give you de victory Jesus. tonight in Jesus' name. Amém? Amen. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Depois que os olhos de Geazi foram abertos, After the eyes of Elijah, of Ele- Gehazi got opened, ele passou a contemplar he started to contemplate o reino espiritual. the spiritual realm. É isso que eu quero que você faça nessa noite. em That's nome what de I Jesus. that's what I Fique de pé no want seu you to lugar, do vou chamar o tonight. bispo, os nossos pastores, bem rápido. Amém? Em nome de Jesus. In Jesus' name. Eu quero que você levante a sua mão. I want you to lift your hand up. Está atrasado. Quero que você levante a sua mão. I want you to lift your hand up. Coloca fundo nenhum para mim, por gentileza. Levante a sua mão. E eu vou pedir os nossos pastores, evangelista, Acla, And I'm going to ask the Bispa Edna. pastors and the deacons. Bispa Edna vai ficar aqui orando junto comigo. Os nossos pastores e evangelistas, eles vão levar o óleo até você. Our team is going to anoint you. Eles vão ungir a tua testa. They will anoint your front.
aqui na altura dos olhos, your forehead. e nós vamos ministrar. And Que seja liberada uma unção sobre a tua vida que abra os teus olhos espirituais. we'll pray that a big nome anointment de in your Jesus. eyes be open today. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém? Amen. Então você vai com a sua mão estendida, So that with você vai your fechar os hands seus up, olhos you'll close your eyes e eles vão até você. and they're gonna go Amém? E enquanto isso você vai orar. Dizer, and Deus, anoint you. abre os meus olhos espirituais. While they anoint you, Eu you'll be quero ver o teu praying, poder. God, I wanna see you. I wanna see your power. A primeira, não, a outra, antes da ceia. Você vai começar a orar então. You'll start praying now. Você vai orar. You'll pray. Eu disse, você vai orar. I said that you will pray. Eu às vezes ministro em alguns lugares, eu falo isso, as pessoas às vezes não entendem. As pessoas pensam assim, ele vai orar por mim. Não. Sometimes I Eu preach disse, in você vai orar. some places and Os people nossos think that pastores I'm vão te gonna pray ungir. for them. No, you're gonna pray Depois- for yourself. E depois eu vou orar, Then I'm gonna pray for you. ministrando sobre você esse Praying for you. discernimento espiritual. The- So Que that Deus God abra can teus olhos give you nessa noite em the nome de spiritual Jesus. discernment. Que o Espírito Santo abra os teus olhos agora em nome de Jesus. May the Holy Spirit open your eyes Em nome de tonight. Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Se houver algum mal na tua vida, presta atenção. If there's any evil in your life, No momento que você está sendo ungido, in the moment that you're esse anointed, óleo é o óleo que quebra o jugo. this anointing A breaks every burden. unção que quebra o jugo. The anointment that breaks the burden. Nós vamos declarar que esse jugo caia por terra nessa We'll hora. declare this burden is going to fall Em down nome de tonight. Jesus. In Jesus' name. Permaneça com as suas mãos levantadas. Keep your hands up. Você lembra quando Moisés estava no monte orando por uma batalha Do espiritual? you remember when Moses Ele precisou was manter on as the mãos field levantadas. praying and a Quando ele battle baixava a was mão, o happening? povo perdia. Quando ele levantava a mão, existe uma autoridade quando você levanta a sua mão. Por isso que às vezes quando você levanta a mão parece que há um peso assim, olha. There's authority when you lift your hands up. That's why you feel it so weightful when you try to lift your hands up. Aleluia. You feel it so heavy. But try to keep your hands up and pray to God. Suave, cara. Baixa um pouquinho isso aí. Comece a orar pela tua vida. Start praying. Pray for your life. Ore pela tua vida. Pray for your life. Enquanto você começa a orar pela tua vida, o Espírito Santo já começa a fazer a obra. While you are praying for your life, the Porque Holy a Spirit's fé, working. ela é algo que precisa acontecer dentro de você. Because faith is something that needs to happen inside you. Nós estamos ministrando, mas We're você praying. precisa receber isso, crer. But you need to receive Você quer a this. sua vida mudada, Do you want your life to sua be família changed? mudada, Your family to be changed? seu casamento mudado, Your marriage to be changed? seu ministério sendo transformado, Your ministry be changed? seu coração, sua perspectiva, Your heart, your life be a vida changed? espiritual, Your spiritual life be changed? em nome de In Jesus. Jesus' name. Pai, é no nome de Jesus. God, it's in Jesus' name. No nome de Jesus, nós, In Jesus' eu e a name, bispa, levantamos as mãos aqui agora. we lift our hands. Essas pessoas que estão aqui nessa noite, All Pai. these people that are here tonight. Pai, essa é a nossa oração. God, this is our prayer. Para que os olhos espirituais agora sejam abertos. So that their spiritual eyes now Que essa be pessoa open. tenha o discernimento espiritual That agora, this Deus. person have now Para the spiritual visualizar as discernment. coisas que estão acontecendo na sua vida. To see all the things that is Na sua happening in their trajetória. lives, in their Pai, em trajectory. nome de Jesus, In Jesus' name. nós declaramos também que todo jugo seja quebrado agora. We also declare that every burden Todo be jugo seja broken quebrado now. agora. Every burden be broken now. Todo jugo espiritual Every spiritual burden seja quebrado agora em nome de be Jesus. broken now in Jesus' Nós name. damos ordem agora em nome de Jesus. That's our order now in Abre os Jesus' olhos, name. Pai. Open the eyes. Abre os olhos, Pai. Open the eyes. Abre os olhos, Pai. Open the eyes. Abre os olhos, Pai. Open the eyes. Abre os olhos. Abre os olhos espirituais, Pai. Open the spiritual eyes. Abre os olhos, Pai. Open the spiritual eyes.
Continua orando pela tua vida. Keep praying for your life. Abre os olhos, Pai. Open Os olhos. the eyes. Ore, machone aqui, mano. Abre os olhos, Pai. Open the eyes. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Abre os olhos. Open the Abre os eyes. olhos. Open the eyes. Abre os olhos. Ora que eu quero tocar em você. Eu sei que foi ungido aí, Pai. Keep praying. Abre os olhos, Pai. Open the eyes. Abre os olhos da tua filha. Todo jugo agora seja quebrado. Every burden be Nome de broken Jesus. now. In Jesus' name. Tudo aquilo que causa dor, amargura, angústia, eu quebro agora o poder em nome de Jesus. Everything that is in your heart right Em now nome de Jesus. that does not Em come nome from de God. Jesus. Em nome de Jesus. Clama, igreja. In Jesus' name. Clama, igreja. Os pastores, a equipe pode interceder alto pelas vidas. Clama, clama. Keep praying. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Abre os olhos, quebra o jugo agora, Pai. Open the eyes. Abre os olhos. Destroy the burdens Abre now. os olhos. Abre os olhos. Open the eyes. Open the eyes. Abre os olhos, Pai. Open the eyes, Father. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Jugos quebrados agora. Burdens Jugos broken quebrados now. agora. Burdens broken Jugos now. quebrados agora. Pode filmar lá. Jugos quebrados agora. Burdens broken Em now. nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Abre os olhos espirituais, Pai, do teu povo. Open the spiritual eyes of your people, Abre os God. olhos, Pai, em nome de Open Jesus. the eyes in Em Jesus' nome de name. Jesus. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Stop. Em Jesus. In Jesus' name. Abre In os Jesus' olhos. name. Open the Abre eyes. os olhos. Unge os teus filhos agora. Open the eyes. Unge os teus filhos e filhas agora. Anoint your children Em now. nome de Jesus. In Jesus' name. Abre os olhos espirituais, Pai. Open the eyes. The Quebra o spiritual jugo eyes. agora, Pai. Break the burden Olhos, of your sons and daughters. abre os olhos espirituais, Pai. Open the spiritual eyes, Nome de Father. Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Oh, Deus. Abre os olhos espirituais. Open the spiritual eyes. Eu quebro os jugos agora. Em nome de Break the Jesus. burden now. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Abre os olhos espirituais. Open the spiritual eyes. Abre os olhos espirituais, Jesus. Open the spiritual eyes. Abre os olhos espirituais. Open the spiritual Estenda eyes. estenda a tua mão. Lift your hands up. Quero que você comece a clamar dizendo: Espírito Santo, I want you to start praying, saying, Holy Spirit, Espírito Santo, Holy Spirit, enche a minha vida. fill my life. Diga: enche a minha vida. Fill my life. Eu não quero ser um soldado ferido. I do not want to be a wounded soldier. Eu quero que o Senhor cure I want you to heal me, a minha alma. my soul, Cura o meu interior. heal my interior, Faça tudo novo make everything new para a tua glória. for your glory. No nome de In Jesus. Jesus' name. No nome de Jesus. In Jesus' name. Dá um amém aí bem forte. Say amen. Aplauda o Rei dos Reis. Glory to God. Põe a mão assim, olha. Put your hands over your eyes. Faz assim, ó. Do like this. Ah, Diga assim: você não está vendo? see? You're not seeing? Diga assim: você não está vendo? You're not seeing? Diga assim: meu irmão, minha irmã, My brother, my sister. você não está nessa batalha sozinho. You're not in this struggle alone. Diga assim: tem um exército espiritual There's a spiritual army acampado para te livrar, para mudar essa história. ready to change. Demônio your history. nenhum, No demon at all. pombagira, seja lá o que for, Any kind of evil. vai resistir ao que Deus vai fazer na tua vida e It's na tua going to história, em nome de resist Jesus. what's Pode God gonna receber do em on nome your de life. Jesus. Absolutamente nada. Absolutely Em nome nothing. de Jesus. In Jesus' name.